O símbolo dos gêmeos basicamente representa o número 2, né? Duas pilastras para quem entende da maçonaria, né? Então são dois irmãos. E o que é a dois? É a comunicação, que gera diálogo. São duas pessoas interagindo lá na mesma realidade. Então, na maçonaria, em outros conhecimentos esotéricos, vou entender como duas pilastras, né? E essas duas pilastras, um representa a ascensão e o outro representa a queda, né? E J de Joaquim e B de Boaz. Alguns interpretam isso como outra forma, tipo J de Jeová e B de Baal, né? Dois deuses estão brigando pela realidade ali. Mas essa dualidade da vida, ou o binário, sempre vai estar recorrente ao de Gêmeos, que vai gerar a movimentação da vida. E Gêmeos vai representar a comunicação, então o conhecimento, tudo que envolve a mensagem, o mensageiro, né? Para quem entende nessa parte também, né? Então você pode ver o pergaminho, né, no rolo com duas pilastras, quando você abre assim, parece, né? E a pena, né? A primeira escrita da época foi feita com a pena, pelo menos na idade medieval, né? Porque antes da pena era outra forma de escrita, no cuneiforme, na pedra. Depois foi aprimorado pela pena. O que é a pena, né? A da ave ali? É o elemento ar. Gêmeos representa o elemento ar, a comunicação. Hoje em dia, né? Antigamente usava com o povo correio, que era uma forma de comunicação dos mensageiros, né? Tinha o deus Hermes lá na mitologia grega, que ele é o mensageiro que sobrevoava, né? Hoje em dia a comunicação, se for para pensar, é tudo aéreo, né? Através de satélite, né? Através das torres em geral. Outra forma de se entender melhor sobre o 2, né, é o nosso cérebro. O nosso cérebro é dividido no meio, são duas bandas, né? Então não são exatamente os mesmos cérebros, embora que compartilhem o mesmo corpo. Mas entenda a diferença do cérebro direito e do esquerdo, cada um com seu hemisfério com uma funcionalidade, né? Então temos um lado do cérebro que é lógico, raciocínio, matemático, porém temos outro lado do cérebro que é mais emocional, sentimental, mais da sensação. E assim, é muito importante vocês entenderem, porque já está avisando que para nós usar o cérebro, que é dividido no meio, para ver os dois lados da vida, não fica só um lado da vida. Que dizem que as pessoas hoje em dia só funcionam no lado direito do cérebro, ou no lado esquerdo, vice-versa. Então, veja que é muito importante ver, analisar as coisas, principalmente em termos de conhecimento e nas suas perspectivas, ver para o outro ângulo, veja para o outro lado, né? E no corpo humano, na astrologia, os gêmeos, ele representa a mão, né? Então a mão é outra forma de comunicação. Por mais que a pessoa seja muda, né, ou não poder falar, primeiro tem língua de sinais. Então a mão é a nossa maior escrita, a maior forma de escrever também e se comunicar. Hoje em dia você pega o celular, digita também no computador, tudo na base da mão. Pergunta pro cabalista para ver o que representa a mão, que ele vai te surpreender, porque a mão tem muito simbologia muito forte, né? E a pessoa que tem problema de cognitivo, a pessoa que é louca, a pessoa que não bate bem na cabeça, o que faz com essa pessoa geralmente? Usa a camisa de força, então a camisa de força vai selar as mãos dela, então a pessoa fica debatendo, porque a mão ele tem um significado muito forte. Pergunta para um cabalista que você conhece por aí, veja qual é o significado da mão que vai explicar muitas coisas. A origem do signo dos gêmeos foi por causa do Castor e Pollux, já viu na mitologia grega? Eram dois irmãos, e o Castor ele era mortal, ele era o domador de cavalo, né? Puxa, mas o que o cavalo tem a ver com o signo de gêmeos? Pois é, se for ver na astrologia, Gêmeos é oposto do Sagitário. Sagitário é cavalo. E outro irmão chamado Pollux, ele é imortal, filho de Zeus. Então, ele é lutador, atleta. E lembra o que é os punhos? É a mão de novo, né? Então, são os dois lados, se for ver. Um que ensina, o outro que é agressivo. É sempre esse driblamento dos irmãos. E o que aconteceu é que Castor ele morreu, né? E o Pollux foi falar com os deuses para trazer o irmão de volta à vida. E fizeram um acordo lá com os deuses. Eles falaram o seguinte: então vocês dois vão compartilhar o mesmo corpo, porém em tempos diferentes, né? Um vai ficar na morte e o outro vai ficar na vida. Então, quando um deles ficava no Monte Olímpico, lá na vida, o outro ficando lá no submundo de Hades. Depois, em dia, eles têm que alternar, um trocar. Agora, sua vez tem que ficar na morte e eu que vou ficar lá na vida. Sempre tem essa alternância, né? É muito entender, porque lembra que eu expliquei pra vocês o que é o signo de Gêmeos? É modalidade mutável. O que é modalidade mutável? É aquilo que muda. Então, os Gêmeos sempre vão ter essas duas caras. E isso aconteceu tantas vezes com esses dois irmãos lá, na história da mitologia grega. As pessoas da cidade ficaram com dúvida. Puxa, quem é o Castor e quem é o Pollux ali? Estão dois no mesmo corpo? É um só? E dá aquela confusão. As pessoas não entendiam. Puxa, será que as duas pessoas no mesmo corpo? Quem era a vez de quem ficar ali, né? E se for ver, também, na Bíblia tem muito esse desdobramento de dois irmãos lá. Então, por exemplo, Caim e Abel, um irmão que fica, um irmão que sai, um é agressivo, o outro é bonzinho, né? Jacó e Esaú, né? E tem aquela confusão do Abraão. Qual dos dois o Abraão ofereceu seu sacrifício? Um fala que foi Israel, não, o outro fala que foi o Ismael. Então, você tem esses dois filhos de Abraão, que deram duas nações grandes, né? Israel e o islâmico, né? Israel, aquele que luta com Deus, islâmico, aquele que é submisso a Deus, né? Você vê de novo aqueles dois irmãos, um que fica, outro que sai. É o filho pródigo que Jesus falou, né? Explicou antes. Por falar em Jesus, né? Tem o caso de João Batista, né? Tem essa alternância de dois irmãos aqui também. Uns falam, não, João Batista que era para ser batizado, João Batista que era para ser o Messias, João Batista que nasceu primeiro, mas foi Jesus. Tá vendo o que é mutável, Gêmeos? Gêmeos às vezes nem sempre representam irmão, exatamente. Às vezes pode ser parente. Tem questão também, as duas testemunhas oculares lá, Elias e Moisés, as duas pilastras. Sempre Gêmeos, você vai ver aquilo que é dois, aquilo que é binário ou dualidade, dando essa alternância do conhecimento e movimentação da vida.